Olá, meninos e meninas. Vamos agora verificar as atividades. Lembrando que são atividades a respeito de como aconteceu a chegada dos europeus, nesse caso, espanhóis e ingleses, na América. Vamos lá então? A pergunta é: qual das imagens apresenta o uso de um elemento da cultura que veio com os espanhóis e ingleses para a América? Por quê? Lembrem que com a chegada dos espanhóis e ingleses na América, vieram costumes, vieram hábitos, veio a religião, tudo faz parte da cultura. E os ameríndios, as pessoas nascidas na América, foram também assimilando essa cultura, assim como também foram passando a sua cultura para os europeus. Diversas, inclusive como se alimentar, né? A batata, o amendoim, o feijão. Lembrem que tudo isso é nativo das Américas também. Mas tem coisas que foram assimiladas pelos nativos da América. E nessa imagem, nessas duas imagens, qual dessas coisas? Acertou quem falou o cavalo. O cavalo, sendo montado do jeito que os europeus ensinaram aos indígenas, foi assimilado pelos indígenas americanos, foi um elemento cultural novo. Aliás, o que causou muito susto aos ameríndios, aos indígenas nascidos na América, foi justamente os europeus chegarem montados em cavalos. A pergunta número 2. Na imagem anterior, os incas estão fazendo a mita. O que é essa forma de pagamento? Está aqui, a mita, que era uma forma de pagar impostos aos imperadores incas, ao governo inca. Então, o trabalho com criação de animais, o trabalho de agricultura e mesmo a extração depois de minérios para os espanhóis era a mita. Então, era um costume inca que passou para o governo espanhol. E dessa forma, então, os espanhóis conseguiram lucrar bastante com o trabalho dos incas. Certo? Vejam por curiosidade que na imagem tem lhama. E lhama é um animal da região da Cordilheira dos Andes e pertence à cultura inca e hoje à cultura sul-americana. É, por exemplo, um animal que se tira a lã para fazer roupa. Pergunta número 3. Analise o mapa a seguir e responda. Você já ouviu falar nesses povos? Você acha que todos os povos estão representados nesse mapa? Todos os povos da América antes dos europeus chegarem aqui. Por que estão destacados incas, maias e astecas e não outros povos? Certo? Vamos lá então pensar um pouco sobre isso tudo e vamos à resposta. Eis aqui o mapa das três Américas. E a pergunta é: você já ouviu falar em algum desses povos? Talvez sim. Talvez os esquimós aqui no norte da América do Norte. Os povos que estavam no Brasil antes do Brasil virar colônia de Portugal, antes de ter o nome Brasil, né? Os povos Gês, são povos conhecidos até hoje, os povos Tupis. São vários povos que estavam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, por exemplo. Além de tudo isso, por que foram destacados os maias, astecas e os incas? Bem, lembrando que os maias nós não estudamos, porque os maias, quando os europeus chegaram aqui, quando Cristóvão Colombo chegou, os ingleses chegaram, a civilização maia já estava desaparecendo, mas foi uma grande civilização nessa região aqui, certo? Onde hoje é um país chamado Guatemala. Os astecas estão aqui e os incas estão mais ao sul, certo? Os incas estão aqui. Por que esses três povos foram destacados no mapa? Porque foram povos que tiveram sociedades mais desenvolvidas politicamente, construções mais parecidas com as construções europeias. Lembrando que, por exemplo, os maias e astecas tinham pirâmides. Os incas tinham uma agricultura muito boa, né? Tinham construções muito grandes, diferente de outros povos americanos. É isso. Até mais.